Vamos lá, Rogério. Vamos lá, pessoal, vamos lá começar uma nova semana, mais uma, graças a Deus. Eu estava aqui antes de entrar no ar, a gente falando com o Biá aqui, de falar sobre sociabilidade, né? Esse prazer de vida em comum, essa coisa de buscar viver em comum, já que nós somos seres gregários, né? Nós gostamos de viver em sociedade, embora às vezes e muitas vezes nós sejamos surpreendidos pela brutalidade, pela impaciência das pessoas, né? E a mensagem dessa semana é exatamente para isso, para que a gente busque um pouco esse espírito de conciliação, de paz, de tranquilidade, de perceber a importância das outras pessoas junto da gente, porque agora mesmo, há poucos minutos atrás ali, a gente vê cenas de impaciência, né? Impaciência gratuita mesmo, pessoa estacionando aqui na Farinha Filho, fazendo uma manobra para estacionar e o outro arranca o carro, jogando aquelas pedrinhas que estão soltas ali na rua. Então, são coisas que... E o engraçado é que essa mesma pessoa, eu tenho certeza, que quando parou mais à frente no sinal, porque o sinal sempre fecha nessa hora, né? Quando o cara está bem apressado, o sinal sempre fecha. Eu tenho certeza que antes do sinal abrir novamente, ele já estava arrependido da bobeira, do estresse gratuito às 10h30 da manhã de uma segunda-feira, começando a semana mal, começando feriado, a semana... né? Feriado, né? Às vezes não tá nem trabalhando, né? Às vezes estava apressado só para tomar um cafezinho ali na cafeteria. Então a chamada e às vezes o que leva a gente a despertar são essas coisas, né? Ver as nossas atitudes no outro. Porque a gente não pode olhar também e achar que nós estamos isentos disso, né? Porque nós também às vezes perdemos o controle de forma boba e gratuita, infantil. Então é importante que a gente esteja sempre atento para essas coisas, porque somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, estamos integrados na sociedade. A gente já falou várias semanas aqui, né, Fernando? Verdade. Sobre essa interdependência, essa inter-relação entre vários setores, entre várias pessoas da sociedade. Nós dependemos uns dos outros, gostamos disso, porque somos seres gregários, somos seres que gostamos dessa sociabilidade, e às vezes nós agimos como se o mundo fosse só nosso, ou se desejássemos, né, que fosse só pra gente, mas não é assim. A gente tem que aprender a ceder espaço, conceder espaço e exercitar isso cada vez mais para que a vida fique melhor e para que a semana comece melhor e que a gente se sinta melhor e não se constranja diante das nossas próprias atitudes impensadas. Verdade. E como tem, né, Rogério? A gente parar para pensar, você deu um exemplo numa questão de trânsito, mas é no nosso dia a dia, literalmente, né? Tava vendo... aliás, se você procurar toda semana você vai encontrar, por exemplo, um caso de um entregador que é mal recebido por um morador, né? Essa semana eu vi o cara que simplesmente estava na calçada com a namorada, e o entregador precisou passar para fazer a entrega, acessar o prédio, e o playboy já deu-lhe uma trauletada em cima do motoboy e o negócio virou um caos. As pessoas vivem nesse clima, realmente. Ontem à noite, né, Bia, nós estávamos na mesma palestra, e tratamos desse assunto, né? Dessa efervescência social, né? Essa coisa mesmo de falta de limite mesmo. E o interessante, eu acho, Fernando, nesses momentos é a gente fazer o inabitual, sabe? Agir de forma diferenciada. Nos controlarmos e agirmos de forma diferenciada para que isso sirva como exemplo, porque nós estamos sendo vistos, como essa pessoa lá estava sendo vista, vigiada por uma câmera, né? Para a gente não se arrepender, é bom que a gente aprenda a conviver em sociedade e aprenda a gostar de conviver em sociedade, né? Isso é o mais importante e interessante. E deixar claro para as pessoas, aí eu estou falando, né, como estudante de psicologia, inclusive, o rompante de agressividade não vai fazer com que a pessoa aprenda. Quem recebeu a agressão não vai aprender. Falou, caramba, o cara foi agressivo comigo porque eu fiz besteira. Não. Ninguém vai aprender dessa forma. Ninguém vai aprender. E o seu rompante de agressividade não vai fazer com que você se alivie numa próxima situação de estresse. Isso sempre vai acontecer. Então, o que a gente
eu falo sempre isso, né, até para legislar a minha própria causa. Galera, tá estressado, vai pra terapia, entendeu? Vai pescar. E calma, relax, né, Rogério? Porque não é dessa forma, não é com agressividade, não é com rompante que você vai conseguir levar a vida. A gente tá falando, assim. A gente tá falando de ações externas, né, lá fora, né, mas isso se reflete dentro do lar, isso se reflete no núcleo familiar. Verdade. Porque a pessoa que né, que tem essa intemperância, que tem essa inconstância de temperamento, ele também explode em casa, explode, né, no trabalho, explode no transporte público, Então é aprender a lidar com as suas dificuldades mas acima de tudo respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, assim como a gente gosta de ser respeitado, né? Isso. Se colocar no lugar, né, Rogério? Isso é você conviver em sociedade, né, Beto? Se colocar muito no lugar do outro. Você gostaria de receber isso? Essa empatia, né? A empatia de você se colocar no lugar do outro. Aquele que arrancou com o carro estava estressado, beleza, mas você também não vai responder à mesma altura, né? Isso aí. E na maior parte das vezes acaba que tem um monte de gente que está errado, né? O pedestre que atravessa onde não pode, é o ciclista que anda na contramão e não bota nada, é o cara que entra mas não dá seta, e no final todos querem brigar. Um dia eu estava indo buscar o carro do clube ali em frente ali ao sinal, aí tava o cara lá, um discutindo com o outro, que você me fechou, que você não falou, tira o capacete, não sei o que, parará, enfim. Aí eu tava entrando no clube, o outro cara que veio, um vinha de um lado de outro, na contramão, um cara na bicicleta, aí parou na porta do clube de manhã, cara, era 6 e pouco, eu tava indo correr, e o cara já discutindo. É bom, né? Saudável, né? Que você tem que respeitar o ciclista, mas tu tava na contramão, tu não viu que eu vim, aí começa. Então, eu já volto a falar aqui com as nossas autoridades locais. No trânsito, principalmente, precisa ter uma campanha de direção defensiva e de alguma coisa para poder melhorar, porque o sinal para pedestre ninguém para, aí atravessa onde não tem faixa, e todo mundo tá certo. Entendeu? Aí nessa de todo mundo tá certo, aí acaba que as pessoas acabam se exaltando, né? E eu acho que é necessário aí uma campanha para que a gente faça isso. Educação, né, meu? Eu acho que a palavra-chave sempre foi e vai continuar sendo durante ainda muitas décadas, educação, investimento em educação, né, as autoridades punem, né, ao invés de educar. Então acho que tem que ter uma ação educativa, de conscientização, sabe? Essa fala ela é conscientizadora. Você mostrar para as pessoas que como um erra, o outro erra também. Então tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que sair de casa de manhã disposto a ter um bom dia. E aí você já evita o confronto, já evita a batida, já evita, né, o transtorno, para que o seu resto do dia não seja uma porcaria, não estrague o dia por causa do ciclista, por causa do pedestre, por causa do outro, né? Você tem que se policiar e não deixar que isso te afete de forma a prejudicar o seu bem-estar, né? Eu acho que é um processo de autodefesa mesmo, né? Eu vou aproveitar. Fala, Bia. Fala, não, que eu vou descer o nível. Aí eu. Então pensa. É melhor você. Vamos subir o nível. Aqui não. Aqui só mas é importante o que eu vou falar para as pessoas não acharem que eu sou louco. Posso falar ou você quer falar uma coisa séria? Não, eu tenho feito a minha parte corretiva no trânsito. Sempre que alguém não dá seta, por exemplo, eu como na buzina. Então, se você olhar pelo seu retrovisor, uma Mitsubishi prata, completamente alucinada te buzinando, saiba que é só educação. É pra te ensinar. Muito mais, Paulinho. Eu enfio a mão mesmo. Eu só não faço isso em frente a hospitais. Fora isso, eu tô fazendo a minha parte de educar, tá? Então, olhando no retrovisor, uma Mitsubishi prata, assim, alucinada atrás de você, saiba que você não deu a seta. Só isso. Rapaz, é a minha forma de educar. Eu não uso buzina. Eu uso, que a minha é bonitona. A do carro que eu vendi pro Marcelo parecia um Fuscão preto, não parecia? Do canto? Mas a da Mitsubishi é boa. Por quê? Porque se o cara na frente já não tá fazendo, de repente ele não sabe nem onde é que tá. É educação, Bia. Certo. Então, tipo assim, estressa o cara bate, às vezes tá nervoso, tá começando. Então, não me acrescenta em nada, Fernando Moraes, buzina. Então, buzina é um acessório que quando tem alguma coisa que eu quero alertar que pode ter um perigo na frente, até uso. Mas no mais, a buzina é um acessório que eu praticamente não uso no meu carro, porque eu acho que ela não acrescenta nada. Você tá casado? Já chega o pessoal que tem um modal
que quando ele vai para a autoescola, a primeira coisa que o pessoal ensina, você não precisa fazer nada, você só tem que saber buzinar. Então, antes dele subir no modal dele, ele já aprende, e ele passa no corredor buzinando. Pô, aí se você ainda vai colaborar com a buzina também, aí vira o caos. Bia tá casada há quantos anos com a Luísa? 32. Então, há 32 anos ele não usa a buzina, que ele só usava quando chegava em frente à casa dela. É, só pra avisar que eu tô chegando, entendeu? Então, na verdade, o que eu ia falar era outra coisa. Dentro dessas coisas que a gente está falando de empatia, hoje é um dia muito simbólico, que hoje a gente está comemorando aqui 20 de novembro, que é um dia comemorativo aí de Zumbi, das minorias, que na verdade não é minoria, mas é tratado como minoria, porque num país como o nosso miscigenado, de minoria nós não temos nada. Mas que a gente também tem empatia e saiba que desse lado da pseudo-minoria, tudo é mais complicado. Tudo tem que ser mais bem feito, tudo tem que ser mais tratado, mais enfim. Então hoje fica aqui uma homenagem para todo mundo que está na resistência e que de repente luta desde a época que a escravidão acabou e todo mundo foi abandonado, e aí tem um passivo, uma dívida aí que não é para ser vitimismo, mas existe, não tem como negar, entendeu? Mas que a gente também tem essa paciência. A gente até falou que ia falar um pouquinho disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Acho importante a gente falar sobre isso, porque é uma questão muito interessante, porque a gente ouve, por exemplo, os absurdos, né? Então vamos ter dia dos brancos também? Não, mas só quando foram oprimidos, quando foram, né, injustiçados, quando foram, né? Então escravizados. não é uma comemoração, é um dia de alerta, é um dia de conscientização eu, por exemplo, eu já fui contra as cotas. Hoje eu sou a favor das cotas. Eu também sou a favor das cotas. Sabe, a gente tem que ter a humildade de mudar de opinião, de admitir, porque realmente há uma injustiça total. Você vê aí, ultimamente a gente está vendo algumas estatísticas aí sobre mortes de jovens. Os níveis são altíssimos quando se trata dos negros. Então, cara, que nós temos que mudar realmente. E um dia de conscientização é importante que os movimentos se unam, façam realmente civilizadamente um movimento de conscientização, de alerta, para que as pessoas despertem para hoje está se falando muito em racismo estrutural. Ele é realmente estrutural, ele está inserido em todos os ramos, em todos os nichos da sociedade, e nós temos que diminuir isso, porque ele é muito silencioso, mas ele faz um estrago danado. Não, com certeza. Se você pensar aqui, você está falando de manchete, né? Uma pessoa negra é morta, né, a cada 4 horas em 8 estados do país. Isso é loucura. Não é? Então a gente está falando da guerra lá do Hamas, né? Se for colocar o que está morrendo lá e o que está morrendo aqui, a gente tem uma guerra aqui. Cada 4 horas a gente tem uma guerra. E nessa guerra, né, a população negra é talvez a mais afetada. Então, talvez não, é a mais afetada. Então, resultado. E aí hoje a gente está tudo no caminho, porque depois vamos falar de violência na mulher, porque aí tem a violência também, que aí não escolhe cor, porque violência contra a mulher ela é multicolorido, cara, enfim. Então, hoje a gente quer fazer essa homenagem a você, que independente do teu gênero, enfim, né, como ser humano, que a gente preze pela dignidade, preze pela caridade, pela fraternidade, pelo amor ao próximo, porque o único jeito da gente seguir em frente como homens e mulheres de bem é a gente seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. E para ele não tinha a diferença de profissão, de cor, de idade, de doença. Ele tratava, e ele diz, a gente falava isso ontem, né? Quando quiser estar perto de mim, mas a pergunta era, quando é que conseguirei tratar alguma coisa do Senhor? Quando dá para quem tem fome, quando dá para quem tem sede, quando dá para ajuda aquele que não consegue andar, é a mim que vocês estarão fazendo. Então que a gente possa seguir esse exemplo, que na verdade é o único e maior exemplo, né? Como resume lá o mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a ti mesmo. Então, uma ótima semana para todos, mais uma vez afirmar, né, e reafirmar que é um prazer estar aqui, é um momento de descontração, que eu gosto de estar aqui. Bacana. E gosto de vir pessoalmente. É uma ótima semana para todos. Fala rapidinho do programa. Isso. O programa lá na Zoom. Sim, pois é. Lançamos aí há 2 semanas atrás o programa lá, Acreditar em Si, falando de vendas. Tá muito legal. De vida, né? Já foram 2 ao ar aí. Todas as sextas-feiras, às 20h10 na TV Zoom. E
depois lá no YouTube, em todas as plataformas lá, faz uma visita, assiste. Assiste o programa. Né? E dá uma olhada, e se gostar, fica. Se não gostar, não conta Fica pra ninguém, também. não. Fica quietinho. Mas é um programa bem interessante que a gente quer realmente, como acreditar em si, compartilhar o que a gente foi juntando aí durante esse tempo de experiência e de caminhada. Isso aí. Eu já fui convidado para dar entrevista, eu peço aos ouvintes e telespectadores da Zoom que desconsiderem esse programa, né? Deem moral para os próximos. Né? Não, Fernando, você faz pouco caso de você mesmo. Ele quer confete. Obrigado. Não é pelo reconhecimento mesmo do seu papel aí na imprensa, do seu papel e do seu trabalho.